No esporte de altíssimo nível, a diferença entre um bom atleta e uma verdadeira lenda, às vezes é 1 milímetro, uma fração de segundo. Mas e se o segredo para destravar a performance máxima não estivesse só no campo de treino, mas codificado dentro do próprio atleta? Imagina só. E se o DNA de um jogador pudesse prever a chance de ele ter aquela lesão que acaba com a temporada? Ou que tal isso? E se as bactérias no intestino de um atleta pudessem dizer o quão rápido ele vai se recuperar depois de um jogo super desgastante? Bom, vamos mergulhar nisso. Essas perguntas podem até parecer coisa de ficção científica, né? Mas a verdade é que elas já estão sendo respondidas agora. E as respostas vêm de uma área revolucionária que está olhando para dentro do atleta como nunca antes. Bem-vindos ao mundo da Socceromics. E o que é essa tal de Socceromics? De forma bem simples, é a junção de várias tecnologias ômicas: genômica, proteômica, metabolômica. O objetivo é criar um perfil biológico super personalizado de cada jogador. É como jogar fora o manual de instruções genérico e criar um que é feito sob medida. E o ponto de partida para tudo isso, claro, é decodificar o código genético. O DNA de um atleta é como se fosse o manual de fábrica, sabe? Ele revela as predisposições, o potencial bruto, basicamente o que já vem instalado ali. Vamos pegar um exemplo prático. O gene ACE. Ele tem tipo duas versões, que a gente chama de alelos. O alelo I está ligado à resistência, aquele fôlego para correr os 90 minutos sem parar. Por isso é mais comum em zagueiros e laterais. Já o alelo D tem a ver com força e velocidade, com explosão. Ele aparece bastante em jogadores mais jovens, com aquele potencial para arrancar e deixar todo mundo para trás. Aí tem outro gene famoso nessa história, o ACTN3, que até ganhou o apelido de gene da velocidade. As pesquisas mostram que ele é sim uma peça-chave para força e potência. Mas, olha que curioso, ele também está ligado à chance de um atleta se lesionar. É uma faca de dois gumes. E para ter uma ideia do impacto real disso, olha só esse dado. Jogadores com a versão de resistência desse gene, a XX, têm uma chance 2,66 vezes maior de se machucar do que aqueles com a versão de potência, a RR. É um número gigantesco. De repente, a genética vira uma ferramenta concreta para a gestão dos jogadores. Agora, vamos falar de lesão de ligamento, o pesadelo de qualquer atleta. Tem um outro gene crítico, o seu AL5A1. Algumas combinações dele, como a CC, funcionam como um escudo protetor, diminuindo o risco de romper o ligamento cruzado anterior. Já outras variantes aumentam esse risco, um detalhe especialmente importante em atletas do sexo feminino. Mas, beleza, o DNA é um manual, é uma informação estática. Para saber o que está acontecendo agora, em tempo real, a gente precisa de um painel de controle ao vivo do corpo do atleta. E é aí que as outras tecnologias ômicas entram em campo. Pensa assim, ó, a proteômica é a equipe de manutenção que conserta o que quebrou. A metabolômica é um medidor de combustível. E a microbiômica é a equipe de apoio, aquela que trabalha nos bastidores e que é fundamental para o todo. A proteômica, então, estuda as proteínas para ver como o músculo está se recuperando. Ela nos mostra os sinais de dano muscular, de inflamação e, o mais importante, se o atleta está se recuperando bem depois de um treino pesado ou de um jogo. Já a metabolômica, por outro lado, rastreia as pequenas moléculas que são combustível e também os resíduos do corpo. Com isso, a gente tem um feedback em tempo real sobre o uso de energia e o nível de cansaço do jogador. Na prática, isso quer dizer que dá para detectar marcadores de quebra muscular, como a 3-metilhistidina, ou de gasto de energia, como o famoso lactato. É como se a gente conseguisse ler uma assinatura química do cansaço, permitindo que a comissão técnica saiba exatamente quando um jogador está no limite. Mas aqui vem o pulo do gato. Nenhum desses dados sozinho conta a história toda. O verdadeiro poder da Socceromics aparece quando a gente junta tudo isso e encontra os padrões onde as informações se cruzam. Esse diagrama aqui mostra isso muito bem. Temos os genes ligados à performance, os de risco de lesão e os do metabolismo. Onde eles se encontram, bem ali no meio, é que moram os maestros que regulam todo o sistema biológico de um atleta. E bem no centro dessa intersecção, a gente encontra 3 genes, MCT1, IGF-2 e IL-6. São eles que influenciam a performance, o risco de lesão e a adaptação metabólica ao mesmo tempo. Por isso, são alvos super importantes na hora de otimizar a preparação de um atleta.
Para dar sentido a toda essa complexidade, não adianta mais olhar para um gene de cada vez. Os cientistas agora agregam os efeitos de vários genes diferentes e criam uma pontuação, o score genotípico total. O resultado é uma previsão muito, mas muito mais precisa de características como velocidade ou risco de lesão. Tudo isso aponta para o futuro do jogo. É o fim daquela abordagem de tamanho único, sabe? Estamos caminhando para uma medicina esportiva totalmente personalizada, feita sob medida para o código biológico único de cada jogador. E o impacto prático disso é imenso. Estamos falando de planos de treino personalizados com base no potencial genético, prevenção de lesões que é proativa e não reativa, nutrição feita para otimizar o metabolismo de cada um e protocolos de recuperação que se ajustam em tempo real. É uma verdadeira revolução. E isso tudo nos deixa com uma pergunta poderosa. Conforme a gente continua a decifrar nosso código biológico, onde a gente traça a linha entre otimizar a performance e projetar a performance? O futuro do esporte, talvez, dependa de como a gente vai responder a essa questão.